bom, professora? Ótimo, excelente. Seu áudio está perfeito. Podem começar. Então, bom dia a todos e a todas. Nosso trabalho é sobre o TNF-alfa, seu efeito protetor e as citocinas que faz parte desse efeito protetor. Como o TNF-alfa é uma citocina entre as outras da resposta inata, a gente vai dar início à resposta inata e ao processo pró-inflamatório. Bom, então, a professora já falou, mas eu vou falar de novo. O TNF-alfa é uma citocina, e antes de falar sobre ele em si, eu vou dar uma breve definição do que são as citocinas. Uma das primeiras respostas do sistema imune inato a uma infecção ou dano tecidual é a secreção de citocinas pelas células teciduais, que é o que a gente chama de resposta crítica para a resposta inflamatória aguda. As citocinas, elas constituem um grande grupo de proteínas secretadas com diversas estruturas e funções, que regulam e coordenam muitas atividades da imunidade inata e adaptativa. Elas possuem tempo de vida média curta e dependem de ligação receptor-substrato específico, ou seja, só ativam células que tenham um receptor específico. Muitos tipos de células do corpo, não apenas as que fazem parte do sistema imunológico, podem produzir as citocinas. E a produção geralmente é estimulada pela presença de um antígeno. Pode passar, Samara. Samara? Tá. Sobre o TNF. A sigla TNF significa fator de necrose tumoral e é considerado uma das principais citocinas relacionadas ao processo inflamatório imune, agindo em diferentes partes do corpo. A produção de TNF ela é feita principalmente pelos macrófagos, mas também pode ser produzido por células dendríticas e outros tipos celulares. Muitos produtos microbianos diferentes podem induzir a produção do TNF, como, por exemplo, a gente colocou como exemplo aqui o lipopolissacarídeo, LPS, que compõe a membrana das bactérias gram-negativas. A principal maneira pela qual o sistema imune lida com a infecção e lesão é estimulando a inflamação aguda, que é o acúmulo de leucócitos, principalmente neutrófilos e linfócitos, mas também algumas proteínas plasmáticas e fluido de sangue com tecido extravascular no local da lesão e infecção. Nessa imagem aqui, ela está representando a superfamília do TNF, que é a sigla TNF-SF. E essa família é composta por proteínas transmembranares, estruturalmente homólogas, que regulam diversas funções nas células, incluindo a proliferação, diferenciação, apoptose e expressão de gene inflamatório. Fernanda? Professora, só um instante. Aí. Bom dia. Aqui demorou chegar, Isa. Uhum. As citocinas da imunidade inata têm algumas importantes propriedades e funções gerais, mas as principais citocinas pró-inflamatórias são as citocinas TNF, IL-1, IL-2, IL-6, IFN-alfa e IFN-beta. O fator de necrose tumoral, TNF, como já foi mencionado, é um mediador das respostas inflamatórias agudas à bactéria a outros micro-organismos infecciosos, também chamados de TNF-alfa, para distingui-lo do TNF-beta. A interleucina 1, IL-1, também é um mediador da resposta inflamatória aguda e tem ação similar ao TNF. A interleucina 2 recruta as células e citocinas para o local de inflamação. A interleucina 6 é outra importante citocina nas respostas inflamatórias agudas, que tem ambos os efeitos locais e sistêmicos. IFN-alfa e IFN-beta são interferons tipo 1, que serão abordados mais à frente. Há outras citocinas produzidas durante a resposta imune inata, como a IL-18, que auxilia na produção de vários tipos celulares, soldados para o sistema imune, e a IL-15, fator de crescimento celular INK, das células INK, perdão.
Só um instante, é porque tá demorando passar. Gislaine? Eu vou falar dos interferons alfa e beta. São citocinas que podem ser produzidas por qualquer célula do organismo. Começa a ser produzida assim que a célula é infectada. A capacidade de produção dela é definida geneticamente. Então, algumas pessoas produzem melhor que outras. A primeira célula infectada que inicia a produção é caracterizada por uma mensagem que pode uma ação sobre a célula que lhe são adjacentes, vizinhas, as células secretoras. A segunda ação é a autocrímia. Ocorre quando uma célula secreta uma mensagem química para atuar em seu próprio secretor, estimula a expressão do NHC1. Só um instante. Aí. Elaine? Bom dia. Eu vou falar da relação do TNF-alfa com os macrófagos. O TNF-alfa são produzidos pelos macrófagos em pequenas quantidades. Quando o macrófago entra em contato com o antígeno. Logo em seguida, o TNF-alfa realiza a ação paráquima, que estabelece uma comunicação para que haja ação sobre outras células, que pode ser as células epiteliais. Em seguida, esse TNF-alfa realiza a quimiotaxia, sinalizando para que células se aproximem da área de inflamação, iniciando uma resposta crítica. Logo em seguida, para dar a iniciação do processo pró-inflamatório. Pode seguir, Samara. Só um instante, porque tá demorando passar. Evelyn? Bom, gente, eu vou falar um pouco sobre a ação do TNF-alfa no processo de inflamação aguda. Bom, a respeito dessa ação do TNF-alfa no processo de inflamação aguda, é importante ressaltar que o TNF-alfa, ele é produzido pelos macrófagos, né, como as meninas já falaram, e ele é o principal mediador da resposta inflamatória. Por quê? Porque ele é quem vai propiciar o início da inflamação e também que vai induzir a diapedese. A presença do TNF-alfa vai fazer com que os macrófagos eles produzam as interleucinas 1 e 2. Essas interleucinas, elas são citocinas que vão agir no endotélio e vão promover a adesão, como vocês podem ver aqui na imagem. Essa imagem, ela é um exemplo de inflamação local, onde nós podemos ver aqui as citocinas aderidas no tecido endotelial. E é justamente essa adesão ao tecido endotelial que vai proporcionar uma concentração maior dos neutrófilos no local da inflamação. E é dessa forma que o TNF-alfa ele vai agir no processo de inflamação aguda, né? Propiciando o início da inflamação, fazendo com que os macrófagos eles produzam as interleucinas 1 e 2 e também induzindo a diapedese, que é a passagem... Alguém falou alguma coisa? Não, pode continuar. E induzindo a diapedese, que é a passagem das células sanguíneas através das paredes capilares, como a professora falou. Terminou? Pode passar, sim. Uhum. Deise? A todos um pouquinho a respeito dos efeitos O áudio tá ruim. Tenta falar mais perto, Daisy, falar mais alto, para ver se melhora. Oi.
Melhorou? Fala um pouquinho mais alto, Deise. Dá para ouvir agora? Sim, fala um pouquinho mais alto para continuação. Melhorou, não tá 100% não, mas melhorou. Pode falar. Vê se o cabo está conectado. Não, meu cabinho não funciona, não. Dá para ouvir, professora, melhor? Sim. Tá. Agora eu vou falar um pouquinho a respeito dos efeitos protetores sistêmicos em relação à febre. Vocês estão vendo aí, né, um esqueminha. Esse esqueminha aí tem pirogênio e exogênio. Eles são um tipo de agente infecciosos que vão ativar os leucócitos. E aí tem os leucócitos ativados, eles vão ativar essas citocinas aí que são aí. Tem a interleucina 1, TNA-alfa, IFNY e a interleucina 6. A interleucina 6, ela vai ativar a temperatura do nosso corpo, né? Lá na anatomia do hipotálamo, né? O nosso cérebro tem uma partezinha lá do hipotálamo, que é o responsável por estimular e induzir, né, a febre, né? É o hipotálamo que é o responsável pela nosso corpo. E todo mundo sabe, né, que o nosso corpo ele precisa de uma temperatura normal para o processo do metabolismo funcionar bem. A gente precisa dessa temperatura normal. E passando disso, a gente já pode considerar febre, né, que é a hipertermia. Refere-se à resposta ofensiva do organismo contra agentes pirogênicos, né, liberados como parte de um processo inflamatório, provocando um aumento de resposta imunitária e proteção do corpo humano contra agentes infecciosos. Né? Então, a febre, ela não deve ser considerada como um processo de defesa do organismo, e sim como um mecanismo de auxílio da defesa do nosso organismo, tendo até uma determinada temperatura benéfica do nosso corpo. Então, a gente precisa dessa temperatura normal do nosso corpo, né, para poder funcionar todas as outras partes também. Ok, Deise. Ok. A Dinifane. Vou falar sobre efeitos sistêmicos da inflamação. Então, aqui nesse primeiro esquema, a apresentação das interleucinas 1 e 6, elas agem estimulando os hepatócitos, que são células do fígado, e a sintetizar e secretar proteínas de fase aguda, que essas proteínas podem aumentar ou diminuir em resposta à inflamação. E nessa segunda parte do esquema aqui, as interleucinas 1 e 6 vão agir nos hepatócitos com o objetivo de inibir os macrófagos a fim de dar fim ao processo inflamatório. Certo? Prossegue, Edifane. Edifane? Peraí, volta o slide rapidinho. É porque você falou da produção de leucócitos, da medula óssea. Você tem que parar depois do fígado. Ah, não, eu troquei, então. Então, explica de novo, resumidamente. Peraí, então. Esse slide mostra o exemplo de efeito protetor sistêmico, né? Para que aconteça esse efeito protetor, é necessário que o TNF-alfa, em conjunto com as interleucinas 1 e 6, atuem na medula óssea, ativando a produção de leucócitos. Essa produção de leucócitos vai ser aumentada para que elas sejam liberadas na corrente sanguínea, cheguem até o local de inflamação, ajudando a cessar a inflamação. Eu falei do fígado antes, eu confundi aqui. Tá, prossegue agora. Fala do fígado de novo, Jennifer. Você falou direitinho, você fala de novo. As interleucinas.
citocinas 1 e 6, elas agem, né, nos hepatócitos, que são as células do fígado, e estimulam a sintetizar e secretar proteínas de fase aguda, que elas podem aumentar ou diminuir em resposta à inflamação. Essa interleucina 1 e 6 age no hepatócito também inibindo os macrófagos a fim de cessar o processo inflamatório. Ok. Gabriele? Só um instante, é porque tá chegando aí. Bom dia a todos. Eu vou estar falando sobre a interleucina 12, que é a principal mediadora da resposta inicial aos micro-organismos intracelulares. Ela é indutor de imunidade adaptativa, é produzida por fagócitos, macrófagos e células dendríticas e estimula a transformação de TCD4+, em TH1. Os linfócitos TCD4+, eles formam-se no timo, nos linfonodos e no baço, e circulam na corrente sanguínea. Eles também são chamados de linfócitos auxiliares e têm um papel importante na identificação e no ataque na destruição de bactérias, fungos e vírus que invadem o corpo. E o TH1 é um subgrupo dos linfócitos TCD4 e linfócito B, que eles produzem citocinas relacionadas principalmente com a defesa mediada por fagocitose contra agentes infecciosos intracelulares, como interferogama e fator de necrose tumoral alfa. E a interleucina 12 estimula a produção de NK, natural killer também, chamadas de células exterminadoras naturais, que são um tipo de linfócito citotóxicos necessários para o funcionamento do sistema imunitário inato e tem um papel importante no combate a infecções virais e células tumorais. A interleucina 12 é a ponte entre a imunidade e entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Bom, eu vou explicar esse esqueminha. Aqui a gente tem uma célula dendrítica, porque eu coloquei com T, mas é com D, dendríticas. Essa célula, junto com o macrófago, vai produzir interleucina 12. Essa interleucina 12, ela vai estimular a produção de CD4 positivo e TH1. E a interleucina 12 também tem um grande papel na produção de NK. Bom, essa aqui é a importância da interleucina 10. Ela é muito importante por quê? Porque ela vai inibir a produção de MHC2. Esse complexo principal de histocompatibilidade, ele é um apresentador de antígeno. Então, ele vai apresentar o antígeno para o linfócito T, que é o que vai combater esse antígeno. Aqui a gente está vendo, né, que a célula apresentadora de antígeno, APC, ela apresenta o antígeno bem aqui, e ao linfócito T que vai combater esse antígeno. A ação do macrófago no processo anti-inflamatório. Depois que o macrófago, junto com as outras células e as citocinas, elimina toda aquela reação inicial, a inflamação ela cessa. Porque ela precisa cessar por um momento, porque se dá uma inflamação continuada, vai chegar a ser uma inflamação crônica. E a gente não quer isso, porque pode ser, assim, um estado grave de saúde para a pessoa. Então, o macrófago, depois que ele encerra todo aquele processo junto com as citocinas e as células, ele vai morrer, ou ele vai se deslocar para os vasos linfáticos. Geralmente, dependendo, em algumas ações, os macrófagos morrem, mas ele também mata o antígeno. Aí, depois desse processo todo, a inflamação ela é cessada. Depois que daquela ação inicial, ele termina, né, o que ele tem que fazer lá, e aí a inflamação ela é cessada quando os macrófagos eliminam os estímulos iniciantes e se desloca para os vasos linfáticos ou morre.
E é isso. Obrigada pela atenção. Muito bem, meninos, muito bem mesmo. Vou ser sincera para vocês, a apresentação ficou espetacular, viu? Não só a apresentação, os slides também. Eu acho que a turma, com certeza, ela conseguiu perceber que vocês realmente se prepararam para esse momento. Por que os slides ficaram muito bons? Não tira o slide ainda não, Samara, que eu vou pedir para você em algumas imagens que eu vou usar para a gente, e alguns pontos importantes do TNF, tá? Pode continuar projetando aí. Um ponto, assim, muito importante dos slides de vocês. Vocês colocaram muito esquema, imagens, fluxograma, né? E isso facilita o entendimento de quem está ouvindo. E eu acho que até facilita vocês na hora de explicar, não sei, né? Ajuda muito. Ajuda muito a questão dos esquemas, igual você mesmo, Samara, quando explicou as figurinhas. Então, assim, porque acaba que a gente consegue visualizar, a gente visualiza, né? E vê o esquema, e dessa parte para essa parte, dessa parte para essa parte. Então, isso facilita o entendimento, e vocês conseguiram passar isso, e realmente ficou muito bom. Então, os slides ficaram excelentes. A apresentação, vocês não leram, porque como estava em esquema, vocês não leram. Teve uma coleguinha só que leu, que estava com um slide bem cheio, foi que falou da febre, foi a Deise, se não me engano. A Deise, mas ela explicou bem o esquema. Mas mesmo assim, a apresentação dela foi boa, tá? Mesmo assim, apesar do slide ter mudado um pouco do perfil do grupo, mas mesmo assim a apresentação da Deise foi boa, ela conseguiu explicar bem também a parte dela. Então, assim, todos vocês participaram, né? Então, a gente viu o trabalho em equipe, todo mundo falou. O fato de todo mundo falar, gente, ajuda, porque não é um assunto fácil, vocês perceberam, e quem está estudando os outros grupos percebe, não é um assunto fácil. Então, quando a gente divide, como se diz, a gente tem uma parte curtinha para a gente se dedicar muito e apresentar muito bem. Então, a forma como os meninos fizeram, que todas apresentaram, eu acho que às vezes facilita. Realmente não é um assunto fácil. Vamos lá para os pontos. Vocês falaram até mais do que precisavam. Vocês falaram coisas que eu vou falar daqui muitos dias ainda. Então, assim, vocês anteciparam o conteúdo da imunologia, e eu acho que às vezes vocês tiveram até uma certa dificuldade em alguns pontos, porque vocês abordaram temas que eu ainda não tinha nem tocado no assunto, né? Então, por exemplo, vocês falaram de interferon alfa e beta. Interferon alfa e beta a gente vai falar só daqui uns dias ainda. Mas quem falou de interferon alfa e beta falou muito bem. Interferon alfa, beta é o interferon tipo 1. Interferon tipo 1 tem uma resposta contra vírus muito boa. Então, posteriormente, a gente vai falar muito dessa citocina voltada em resposta imunológica contra vírus, que é o interferon tipo 1. Grava esse nome aí, gente, que a gente vai falar depois dele. Outra citocina que vocês falaram, e que eu vou falar dela só posteriormente, que nem precisava ter falado hoje, vocês falaram da interleucina 12, falaram do grande papel da interleucina 12, que é uma citocina que o macrófago secreta, que a célula dendrítica secreta. Macrófago e célula dendrítica, gente, são duas células que estão no local da infecção. Então, são duas células que entram em contato com o micro-organismo, porque elas ficam no tecido. E são essas duas células que geralmente dão os comandos iniciais da nossa resposta imunológica. E aí vocês falaram que essas células, elas liberam essa interleucina 12. E posteriormente a gente vai falar da interleucina 12, mas já que já falaram, ótimo, já adiantou, né? Essa interleucina 12, ela estimula a proliferação celular. Então, eu sempre falo para vocês que a gente precisa aumentar o nosso exército de defesa. E a interleucina 12, ela estimula, por exemplo, a célula NK, que é uma célula também muito importante contra vírus e contra tumor. E outra célula que a interleucina 12 estimula é um linfócito. A gente ainda vai falar dos tipos de linfócito, né? Eu ainda não detalhei eles para vocês, mas o grupo detalhou aí. Nós temos os linfócitos TCD4 e o linfócito TCD8.
E os linfócitos TCD4, eles se diferenciam em outros linfócitos. TH1, TH2, TH17. E essa interleucina 12, ela atua nesse processo de diferenciação. Então, como esses linfócitos são da resposta imune adquirida, a interleucina 12 tem esse papel muito importante aí nessa ativação da resposta imune adquirida, como os colegas falaram na apresentação, muito bem. E outra citocina que vocês falaram que nem precisava ter falado foi da interleucina 10. A interleucina 10 é anti-inflamatória. Então, o grupo em geral, né, todo mundo, Isabela, Fernanda, Gislaine, Elaine, Evelyn, Daisy, Adnifane, todas falaram do TNF protetor e falaram muito que o TNF é inflamatório. E vocês abordaram no trabalho de vocês que esse excesso de inflamação é prejudicial. E então, com isso, nosso sistema imune, ele tem o sistema de regulação também. Então, quando está tendo muita inflamação, tem as citocinas regulatórias para inibir essa inflamação. E uma delas é a interleucina 10, né? A interleucina 10, ela tem esse papel anti-inflamatório. Ela inibe o MHC de classe 2, a gente nem falou de MHC ainda, né? MHC o grupo de transplante já deve ter lido alguma coisa. Eu falei só no nosso primeiro dia de aula, se não me engano. MHC é o complexo de histocompatibilidade principal. Então, o MHC é como se fosse a identidade das nossas células. E o MHC é o que identifica, é o que faz parte do processo de apresentação de antígeno, é o que mostra o estranho para as células da resposta imune adquirida. Então, o MHC é como se ele está ligando ali, entrando em contato com os linfócitos T da resposta imune adquirida para iniciar o processo inflamatório. E aí, esse MHC, né, ele faz essa apresentação de antígeno. Então, o que a interleucina 10 faz? Ela inibe o MHC, de tal forma que não tem esse excesso de ativação, né, quando já está precisando ter um controle. Mas também nem precisava ter falado disso, viu, gente? Mas vocês falaram, acrescentaram e ficou ótimo. Mas vamos lá para o ponto mais importante, que é da apresentação do TNF, os coleguinhas precisam aí compreender, né? Antes disso, eu posso pedir uma autorização para vocês, posso pegar esses lá, a apresentação de vocês e compartilhar lá no meu canal do YouTube, para os coleguinhas do YouTube também assistirem? Pode sim. Pode? Por mim, tudo bem. Uhum. Outra coisa que eu queria pedir para vocês, me envia por e-mail o slide de vocês, ficou muito bonitinho. Porque às vezes, se eu precisar no turno para dar alguma explicação, eu pego o slide de vocês também, para ajudar lá. Tá bom. Tá? Uhum. Eu faço muito isso, gente, não é como uma forma de crítica nem de elogio, não. É porque eu acho que o foco da disciplina, o foco de qualquer estudante é aprender o máximo possível. Então, assim, eu não sou a favor de ficar amarrando informação. Eu acho assim, se uma coisa ficou boa, tem que ser compartilhada, né? É claro que com a autorização de vocês, às vezes vocês não querem que eu compartilhe, mas se vocês não se importarem, manda para o meu e-mail, que aí às vezes vai ajudar os outros colegas também da outra turma, tá? A Rosana tem seu e-mail, né, professora? Não, eu vou pôr aqui no grupo, eu vou pôr aqui no grupo, ela tem, mas eu ponho aqui no grupo também. Não tem problema não. Olha lá, tá aí no chat. Gente, então vamos lá para os pontos importantes do TNF que os colegas falaram. Primeiro ponto, eles abordaram a função, né? Uma grande função dele é recrutar células, recrutar as células de defesa para o local da infecção. Então, é graças a essa citocina que as células saem do sangue e vão para o tecido. Olha que importante que é esse TNF, e por isso que ele tem essa parte protetora. Um ponto importante, o TNF, ele é estimulado, ou seja, nós não ficamos 24 horas por dia secretando TNF, não. Nós secretamos TNF só quando há necessidade, né? E quando que há necessidade de produzir, de secretar, de liberar este TNF? Quando a gente sofre uma agressão. Então, os meninos abordaram excelente esse esquema, muito bom. O macrófago está no tecido, na porta de entrada. Entrou o agente infeccioso,
Por exemplo, LPS. LPS é de bactérias. Bactéria gram-negativa tem LPS. Então, por exemplo, fomos invadidos por uma bactéria. O macrófago imediatamente identifica esse TNF, ou identifica esse LPS, que é um antígeno, que é o estranho. Quando ele identifica, como que ele vai sinalizar? Ele sinaliza liberando a citocina. Assim, gente, precisamos de ajuda, porque fomos invadidos por algo estranho, por uma bactéria, né? Aí o macrófago, ele ativado, ele começa a secretar este TNF. Inicialmente em baixas quantidades, né? Esse TNF começa a agir lá no vaso sanguíneo. Pode passar para a próxima mesmo, você falou certinho. O TNF começa a agir lá no vaso sanguíneo. Essa imagem, gente, é o vaso sanguíneo, bonitinho. Vocês veem aqui a célula endotelial. Célula endotelial é a célula do vaso sanguíneo. Aí aqui nós temos o sangue e temos o tecido, né? Então a célula está aqui, o sangue e o tecido dividindo aí. O TNF, ele age aumentando ali, induzindo a produção das moléculas de adesão. Molécula de adesão, o próprio nome já diz, é para aderir, né? Então vem aqui as moléculas de adesão para o leucócito que está no sangue vir e aderir. Outra função que o TNF faz lá no local é aumentar a permeabilidade vascular para a célula sair do sangue e ir para o tecido, um processo que a gente chama de diapedese. E aí, é o que vocês até falaram aqui, né, nos escritos, que aí começa a aumentar a quantidade de neutrófilo lá no local da infecção. O neutrófilo é a primeira célula que consegue sair do sangue e ir para o tecido. E aí, assim, gente, é o início do processo inflamatório, induzido pelo TNF. Além do TNF, os meninos comentaram que tem outras citocinas. Interleucina 1, a interleucina 6, que são todas citocinas inflamatórias, né? Todas essas aí que eles falaram, são todas citocinas que estão ali relacionados com o processo de inflamação. Pode continuar lá naquela parte lá. Aí, elas mostraram o efeito protetor local. Local é local, no vaso. Depois, elas mostraram o efeito protetor sistêmico. O primeiro efeito protetor sistêmico, o que é sistêmico? Gente, começa a ter um efeito sistêmico em várias partes do corpo, né? Antes dessa, Samara, vocês falaram do hipotálamo, da febre. Então, quando começa a aumentar, então quando tem pouco TNF, ele começa a agir local. Quando começa a aumentar a quantidade de TNF, por que começa a aumentar a quantidade de TNF? Porque o agressor está lá. Enquanto o agressor está lá, enquanto o macrófago está identificando a bactéria, ele está liberando TNF. Entendeu? Aí esse TNF, ele começa a aumentar de quantidade, porque a bactéria ainda está lá. Aí ele começa a atingir a corrente sanguínea e tem um efeito sistêmico. Primeira coisa, ele vai trabalhar. E aí, uma coisa é importante vocês terem essa palavra na cabeça de vocês. Os coleguinhas falaram na apresentação. Pirógeno. Pirógeno induz a elevação da temperatura. Nós temos pirógenos endógenos, dentro da gente que a gente produz. Um pirógeno endógeno é o TNF. Então, tá até escrito aqui no slide das meninas. O pirógeno exógeno, ele é de fora. Então, nós também temos agentes agressores que induzem a febre, né? Por exemplo, a bactéria gram-negativa, o LPS. Mas o pirógeno endógeno é o TNF. Por que ele é um pirógeno endógeno? Porque ele age lá no hipotálamo, ativando lá a cascata do ácido araquidônico, ou seja, induzindo a síntese de prostaglandina, igual os meninos colocaram aqui, essa PGE é prostaglandina. E a prostaglandina é o que vai favorecer a elevação da temperatura corporal, tá? Além disso, o TNF começa a agir na medula óssea e também no fígado. O que ele faz na medula óssea? Na medula óssea, gente, o TNF, a gente não comentou nas outras aulas, que a medula óssea não é que produz as células de defesa? Não é que produz células sanguíneas? Não é? O TNF agindo na medula óssea,
ele estimula a medula óssea a produzir leucócitos. Aí a medula óssea vai aumentar a produção de leucócitos, ou seja, está aumentando o nosso exército. Para que serve o exército? Para combater, para destruir, para eliminar esse agressor. Além da medula óssea para aumentar o exército, ele age no fígado. Como que ele age no fígado, gente? Ele induz, aí entram as outras citocinas inflamatórias, né? TNF, interleucina 1, interleucina 6. Lá no fígado, eles produzem essas proteínas de fase aguda, que está aí no slide das menininhas, das colegas. O que são as proteínas de fase aguda? Proteínas de fase aguda, gente, são proteínas que vão induzir o reparo tecidual. Lembra, depois que a gente destrói o agressor, o nosso tecido tem que voltar para a integridade, tem que voltar ao normal. E aí, essas proteínas de fase aguda, eu vou dar alguns nomezinhos para vocês. Tem uma que chama proteína C reativa, inclusive é um exame laboratorial e é um marcador de inflamação. Às vezes, muitos de vocês já fizeram esse exame. Quando a proteína C reativa dá elevada, indica que tem TNF sistêmico. Ou seja, quando proteína C reativa dá elevado no exame laboratorial do paciente, isso é indicativo de um processo inflamatório. Isso é indicativo, às vezes, de uma infecção bacteriana, por exemplo, de um LPS, de um lipopolissacarídeo. Então, geralmente, pacientes com a proteína C reativa muito elevada, o médico, junto com o enfermeiro, já lá na emergência, já pensa assim, opa, esse paciente, ele já está com inflamação alta, já está com TNF com efeito sistêmico. A gente tem que tomar muito cuidado, porque pode virar um efeito sistêmico patológico. Então, geralmente, quando proteína C reativa está elevada, os médicos e os enfermeiros já entram com uma medicação às vezes é uma infecção bacteriana, já entra com um antibiótico para matar essa bactéria, porque já é um sinal de que seu sistema imunológico, às vezes, não está dando conta de combater sozinho, tá? Então, geralmente, quando essas proteínas de fase aguda estão muito elevadas, lá no hospital, eles já entram com intervenção medicamentosa, porque eles ficam com medo do protetor virar patológico. Ali é o limiar, ali, a divisão, né? E aí o que a gente vai falar que não pode nunca deixar o patológico, que é o tema do próximo grupo. Eles produzem essas proteínas que vão fazer o reparo tecidual, estimula a formação de novos vasos, de novos tecidos, tenta cessar o processo inflamatório. Basicamente, esse é o efeito protetor do TNF. Depois disso, o TNF começa a aumentar e aí já entra no efeito patológico. Muito bem, meninas. Nem vou fazer pergunta para vocês, porque realmente vocês esclareceram todas as minhas dúvidas com a apresentação. Tá bom? Parabéns. Beijos. Querem acrescentar alguma coisa?